Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Isso me dá nervoso. Ei, que divininho para alegrar vocês desse Brasil. Ai, ai, ai. Enfim, no programa de hoje vai ser um papo aqui com você. Vou contar tudo o que está acontecendo nos bastidores políticos de Sorocaba. E claro, vamos pensar um pouquinho, né, desse momento crítico pelo qual passa o Brasil. E a gente tem que entender, não pode cair na tentação de voltar para trás. Temos que avançar. Tudo isso já já, aqui na ITV, canal 24 da NET, no D da Questão, tá bom? Não sai daí. Estamos de volta com o D da Questão. Hoje é uma conversa minha e sua. Vamos falar sobre os bastidores políticos do Brasil, mas principalmente o que está acontecendo em Sorocaba. Eu começo aí um puxão de orelha no vereador França, no vereador Crespo. Olha, tô tratando como se tivessem cometido um deslize, sabe? Tá lá no calor dos discursos e aí fala aquela bobagem. Todo mundo está sujeito a isso, né? E eu estou entendendo que foi algo dessa natureza que os dois fizeram. Estou querendo que seja, né? Minha vontade é que seja. Enfim, o que eles fizeram? Sorocaba viveu, né, durante aí 2 semanas, mais ou menos esse tempo, a preparação para a greve dos servidores, que eu vou falar um pouquinho disso com vocês também, servidores públicos municipais de Sorocaba. E aí, né, na Rádio Ipanema, numa coluna lá, o D da Questão, conversando com o Kiko Pagliato, ele me faz a pergunta, né? E essa greve, né, ela traz prejuízo, né, para o político, para o prefeito, para o Núncio? E a minha colocação, né, sempre pensando, né, nas consequências, nos significados, né, na intencionalidade daquilo que é fato da vida política da cidade, fui muito transparente, como sempre tenho sido ao longo da minha vida, em explicar, né, para o ouvinte naquele momento que a greve, né, do ponto de vista do prefeito, ela tinha 2 sentidos. O sentido mais óbvio, né, de prejuízo. Afinal, são 11 mil funcionários públicos, todos eleitores, todos vão para a urna, pelo menos em casa 2 ou 3 pessoas, amigos, enfim, você tem aí um universo exagerando de 50 mil eleitores diretamente envolvidos com as pessoas da greve. E aí eu lembrei, né, que o universo de eleitores são 300 mil indo para a urna, 460 e tantos mil com direito a voto em Sorocaba. Mas na última eleição, 300 mil foram para a urna. Então, se você tem de um lado, né, o funcionalismo bravo com o prefeito e tal, você tem do outro alguém que pode estar entendendo o ponto de vista do prefeito, de que ele está sendo austero nessa questão das contas públicas para proteger o cidadão. Afinal, né, o dinheiro da prefeitura não é principalmente para pagar funcionário. É também para pagar funcionário, afinal, sem funcionário, a máquina pública não funciona. Mas não é só para isso. Então tem que ter esse equilíbrio. Mas foi o que bastou quando eu disse isso, né, para deixar nervosinho o vereador França do PT. Nossa, ficou... ocupou a tribuna da Câmara, e aí, falando, olha, quero mandar um recado pro Deda, eu não sei imitar ele, mas, enfim, queria mandar um recado pro Deda, e mandou o recado pro Deda, começou lá bem sua análise, aí coloca a questão do número de manifestantes na frente da casa do prefeito, vou falar disso já já também, enfim, estava indo bem, mas num dado momento, ele confunde feio as coisas. E aí não só o Deda, mas a Rádio Ipanema e, no meu entender,
toda a categoria de jornalistas de Sorocaba, quando ele faz a afirmação de que a publicidade, o dinheiro pago pela prefeitura de publicidade, estaria influenciando na opinião dos jornalistas da Rádio Ipanema, em particular deste aqui, né? Que é uma grande bobagem, uma grande besteira, né? Do ponto de vista semiótico, isso significa o seguinte: quando eu falo algo de Pedro, eu digo muito mais de mim do que de Pedro. O vereador, quando faz essa colocação, fala muito mais dele, né? Revela muito mais quem ele é do que quem eu sou. Né? Por isso que eu falo que no calor lá dá essa escorregada, né? É aquela coisa, ó, aponta um dedo, ó, mas olha quantos dedos eu tenho voltando para mim, né? Então, vereador, espera um pouco, né? Eu acho que você tem a chance aí de consertar, mostrar que não existe isso. É uma grande besteira, né? Confundir o que é dinheiro de publicidade com o que é a opinião dos jornalistas. As pessoas são livres para pensar. As pessoas não conseguem acreditar, mas é isso, é verdade, a gente é livre para pensar. E o meu papel não é concordar ou discordar do prefeito. Foi muito claro, quer dizer, ele tem uma consequência, olha, é ruim do ponto de vista do servidor, mas de quem não é servidor pode ser bom. Aí depende da força da comunicação, da capacidade dele, né? Enfim, essa ilação terrível, escorregão feio do vereador França. Para piorar, quem pega carona, Crespo, folclórico Crespo, né? Já tá virando aí, né? Alzira Louca, o Chimbico, o Papapá, sabe esses personagens, né? O xerife, sabe esses personagens da vida de Sorocaba? O Crespo tá virando um deles. Quem diria, né? Ele pega carona na fala do França, e aí covardemente, sem citar nomes, de maneira genérica, para se proteger, né, para proteger a amizadezinha dele. Claro que está falando de todo mundo, de TV, de rádio, uma confusão sem fim, uma burrice, mais uma burrice. O vereador Crespo foi ofensivo com a presidente Dilma, pode não gostar dela, não é essa a questão, ofensivo com a presidente Dilma no Facebook dele, ofensivo com o prefeito Panunzio na tribuna da Câmara, ofensivo com você. Pode achar engraçado no primeiro momento porque não foi com você. Espera um pouco, Crespo. Menos. Está passando do limite. Não meu, seu. Está fazendo papel de bobo. Acredita em mim. E aí ele não entende, os vereadores não entendem, né? O dinheiro da publicidade, ele tem uma função clara, né? A prefeitura, ela tem que prestar conta das obras que está fazendo. Ela tem que alertar o cidadão para benefícios que traz para ele próprio, como, por exemplo, IPTU, prazos de pagamento de dívida, etc. e tal. E ainda a questão, que eu acho fundamental, que é a preparação da cidade, né? Uma campanha do Aedes, por exemplo. Então, achar que dinheiro de publicidade é jogar dinheiro fora, é ignorar, demonstrar despreparo, é não saber que a prefeitura é aquele que viabiliza a vida da cidade, de toda a cidade. Então, assim como França, Crespo, aproveita a oportunidade, sobe lá na tribuna e diz que no calor lá você se equivocou, tá bom? Acho que isso é o mínimo para a sociedade, não é para mim, não é para a rádio, não para os jornalistas como um todo, mas para a sociedade, tá bom? Vocês estão vendo uns raião, um barulhão de fundo, não é sonoplastia, não. Chove a cântaros em Sorocaba, nesse início de outono. Está no clima, né, do país, no clima da cidade. Fala um pouco dessa greve histórica dos servidores públicos municipais de Sorocaba. O professor Salatiel Ergesel, presidente do sindicato, já está para a história. No começo do movimento, eu diria que ele ia entrar para a história, ou pelo fiasco ou pelo sucesso. Entrou pelo sucesso, né? Dia 23 de março, o dia que foi deflagrada a greve, a gente calculou aí até 4 mil servidores concentrados na hora do almoço em frente ao Paço Municipal. Imagino que são 11 mil e aí tem várias repartições pela cidade.
Então, ele entrou pelo sucesso, né? Que é conseguir convencer a maioria dos servidores de que, parando, eles venceriam a queda de braço com o prefeito Panunzio. Será? Veja só, a questão toda envolve o momento de dissídio de todo trabalhador. No Brasil é assim, né? Cada categoria, num período do ano, conversa com o patrão, fala, ó, como que vai ser e tal. Em Sorocaba, o servidor, a data dele é janeiro. Aí chegou em março, eles foram lá, depois de algumas negociações, fizeram uma proposta oficial. Queriam 19,61% de aumento. 10,48% da inflação e o restante de aumento real. Diante de toda essa crise, o prefeito nem sentou com o sindicato nessa primeira reunião, falou, não é possível, será que não estão entendendo o contexto do Brasil para pedir esse valor? Os secretários da área de governo e finanças, né, sentaram com os sindicalistas, ouviram a proposta e falaram, olha, diante de tudo isso a gente consegue oferecer 3,5%. De 19 para 3,5%. O sindicato não quis, fez assembleia, a primeira assembleia, 100 e poucos servidores públicos e ficou marcada a data da assembleia. Passados uns dias, nova rodada de negociação com a prefeitura, e aí a prefeitura manteve a mesma proposta, né? Na verdade, ela ficou com os 3,5% agora, agosto mais 1,5%, que é a renúncia que o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Martinez, falou, olha, me comprometo a economizar na Câmara, devolver para a prefeitura para pagar o salário do servidor. Então seria 3,5% agora, mais 1,5% em agosto. Levou para a Assembleia, e essa Assembleia, com 500 e poucos funcionários, não aceitaram, e eles decidiram, naquele momento, fazer uma caminhada, uma passeada. Foram até a casa do prefeito Panunzio, no bairro Trujillo. Chegaram lá, com mais de 2.000 pessoas, gente falando em 500, que foi o início da Assembleia, mas lá a concentração, toda a caminhada, 2.500 pessoas, o que não é pouco para uma noite. E aí chegou o dia da greve e a greve foi lá e aconteceu. Então, do ponto de vista da história, o Salatiel já está lá, né? Nunca antes, né? A última greve que a gente teve notícia do servidor público em Sorocaba, 1992, mas os arquivos não dão a dimensão do que foi aquela greve. Qualquer coincidência? 92, o prefeito também era o Panunzio, e o Brasil também vivia um processo de pedido de impeachment do seu presidente. Naquela época aconteceu, que foi o Collor. Agora, todo esse burburinho envolvendo a presidente Dilma, mas mais um processo de impeachment. O fato é, né, que a greve deixa o Salatiel na história como aquele que conseguiu essa grande mobilização. E aí, né, a grande questão, como todo fim de um movimento, como sair bem, né, dessa greve, né? O objetivo é que tenha um aumento real. Tomara que seja isso, né? No momento que a gente está gravando, não dá para saber. No momento que você está assistindo em casa, já está resolvido esse caso. E eu volto, né, para a gente saber desse desfecho. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar um pouco mais dos bastidores de Sorocaba, mas do Brasil, né? Acho que é o momento que a gente vive, exige reflexão. Não sai daí. Desde a questão já volta. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico,
pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje, aquela conversa que de vez em quando a gente tem, né? Sua aí, eu aqui contando dos bastidores. Primeiro, você tem uma crise financeira e econômica, principalmente econômica, muito real. Uma crise institucional bastante evidente. E tudo isso parece que há uma unanimidade causada por uma crise política. Então vamos entender o seguinte. Aí, eu quero que você me ajude aí em casa, não é a questão de mostrar a bandeira de um ou de outro, né? Obviamente que eu tenho a minha opinião, mas eu acho que ela pouco importa nesse contexto e nisso que eu quero falar com você. Assim como eu quero que você pense se a sua opinião realmente importa mais do que a do vizinho, né? Ou a grande questão, né? Que a gente tenha tolerância com a opinião dos outros. É disso um pouco que eu acho que a gente tem que falar aqui. O que acontece? Você tem um movimento, e as ruas foram claras com isso, um recado, olha, para lá de bem dado, 3 milhões de brasileiros nas ruas, em Sorocaba, 25 mil, né? A gente vê algumas imagens aí mostrando essa quantidade de gente que foi para a rua. Depois, tempos depois dessa manifestação, o PT e aí claramente movimentos sociais, sindicais na Avenida Paulista, número exagerado aí de 100 mil, né? Não chegou a isso, 90 mil, 95, o que é bastante também, mas nada comparado àqueles que foram pedindo a saída desse governo. A questão não é de quantidade, a questão é entender a democracia, é entender a estabilidade das instituições. Então, uma série de acusações, né, contra o presidente Lula, ex-presidente Lula, a presidente Dilma, protege do juiz daqui, nomeia de lá, outro impede que assuma como ministro, fica aquela queda de braço. Aparece gravação, né, de conversas do Lula com a presidente Dilma, e aí as pessoas falam, mas não tem problema, porque o teor da gravação... Que teor de gravação, né? Para cair a república mesmo, né? Você imagina você pego ali na sua intimidade falando questões nada republicanas. Mas há, né, independentemente dessa questão, o fato de ser alguém, um juiz, né, de primeira vara, como é o Sérgio Moro, se ele pode ter esse poder, né, mesmo em nome do bem, se ele pode ter esse poder sozinho de colocar, né, aquilo que é da intimidade de uma presidente eleita na urna de maneira pública. É essa a questão. Não é que, isso não significa ser a favor ou ser contra o governo. Tenho sido incompreendido em vários aspectos por causa disso. Minha preocupação, e é esse o convite que eu faço para você, é com as consequências dessas exceções. Será que, em nome desse bem, é possível abrir essas exceções? Você vai ter aí N exemplos da vida pessoal, né, para fazer a sua reflexão. Tem que seguir a regra. Não é essa, olha, tristeza sem fim que a gente vive, né? Esse governo péssimo, ruim, né? Infelizmente os números mostram isso, né? Quer dizer, muitos anos que a gente não tinha uma agrura social tão grande, uma agrura econômica tão grande, um imbróglio político tão grande. Agora, a questão é essa, né? Como que se faz o processo democrático para depurar isso? Bom, uma questão é do impeachment. Está lá, né? Cada um pode ter a sua opinião, vai fazer ou não vai, ninguém sabe qual que vai ser a consequência. Pessoas igualmente não republicanas no meio de tudo isso, né? Acho que o nome maior desse lamaçal é o Eduardo Cunha nesse momento, né? Então você tira
a presidente Eduardo Cunha conduzindo esse processo de transição, falta credibilidade cá entre nós, né? Enfim, o fato é que a necessidade de urgência, né, é evidente, as demissões, a construção civil parada, a indústria correndo risco, né, os meios de comunicação sofrendo, né, as pessoas sem movimentar a economia, não há nada pior do que isso. Mas mesmo assim, a gente não pode, né, entender que os fins justificam os meios. A gente tem que entender que preservar a democracia está acima de qualquer atropelo em nome de um bem maior. É essa questão que está em jogo hoje. E aí eu volto ao tema da tolerância. Há quem entenda que não é esse, né, o momento de tirar a presidente. Ela foi eleita legitimamente. Então vai lá e defende com paixão isso. Os que entendem que não, falam, olha, é mais importante, né, fazer com que o Brasil se reconstrua do que qualquer outro ponto, né? Tá lá, já tá, tem uma convicção, né, embora não tenha julgamento nenhum, mas tem a convicção de que esse governo, o Lula e a Dilma, não dá mais. Então você tem dois antagônicos. E pessoas que não são nem a favor de uma coisa nem de outra, que é a grande maioria, que é a favor de que tudo se resolva rápido, coloca uma roupa vermelha, pau. Você vê casos em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, intolerância aqui em Sorocaba, né? Sempre há o relato de alguém. Olha, tá de verde e amarelo? Ah, você é de um lado. Tá de vermelho? Ah, você é do outro. Espera um pouco, né? Todo mundo está de um lado só, que é o lado do Brasil voltar a ser essa economia estável, né? Onde o mundo inteiro olha para cá, porque somos um mercado gigantesco de consumidores, mercado de pessoas que precisam se envolver no processo de educação, estar inseridas naquilo que é de respeito ao outro, num acesso muito melhor, de qualidade, né, a tudo aquilo que é aprendizado na escola, não só dos livros, mas em tudo que a tecnologia pode ajudar a gente a pensar melhor, né? Os livros têm que fazer parte da vida das pessoas, né? Porque na leitura a gente estabelece conexões no cérebro que sem leitura elas ficam atrofiadas e o pensamento nunca alcança aquele estágio onde as pessoas conseguem olhar para o outro. A gente precisa de tolerância, de crença, de que é possível com calma atravessar esse que sem dúvida nenhuma é um dos piores períodos da história do Brasil. Você é protagonista disso e você tem um compromisso em outubro. É eleição para prefeito, para vereador. Mas lembre, né? Quando você elege um prefeito, quando você elege um vereador, você está elegendo o cabo eleitoral do próximo candidato a governador, a presidente, a deputado federal, estadual, a senador. Uma eleição está interligada na outra. Então, se você não se envolver, não entender que você tem que ser o protagonista desse processo, a gente nunca vai sair dessa crise. E você, pensa o quê de tudo isso? Meu convite é, seja tolerante, aceite que não está compreendendo o seu ponto de vista, não agrida, busque o diálogo. Eu acho que todo mundo, né, entendendo que pode ceder de um lado, aceitar as diferenças do outro, que a gente pode atravessar tudo isso. Eu acredito nisso, de verdade. E você? Olha, antes de ir embora, não posso deixar de falar de um assunto fundamental na vida de Sorocaba, que é o BRT. Foi assunto da eleição passada, vai ter BRT, não vai ter BRT. Sorocaba está aí já no último ano, faltam alguns meses para o final
dessa gestão, mas o prefeito Panunzio tentando fazer o contrato do BRT. Dinheiro federal, né? Ele já fez a licitação, o consórcio apareceu, está interessado em fazer esse que é um sistema de transporte. Por que não fez ainda? Porque para receber o dinheiro federal é necessário que esteja votado e aprovado o Plano Municipal de Mobilidade. E os vereadores não avançam nessa questão. Foi para votar, foi retirada de pauta porque ia ser reprovado. Sem o Plano Municipal de Mobilidade, não é possível que o governo federal, por lei, né, sem ele mande o dinheiro para que seja assinado o contrato com o consórcio que vai fazer. Olha, nessa legislatura, nessa administração, na verdade, né, do prefeito Panunzio, só vai ser possível começar, né, até pelo projeto são 20 meses de obra aí. Então, dá tempo de começar, terminar, nem pensar. E a questão é, você quer o BRT? Você já entendeu o que é o BRT? Busque se informar e vá atrás do seu vereador, né? O BRT é um sistema de transporte, né, onde não é igual a faixa de ônibus que tem na General Carneiro, na Itavuvu, Hermelino Matarazzo, né? Muita gente confunde BRT com essas faixas exclusivas. Não, faixa exclusiva é uma situação. BRT é um ônibus, né, que anda num sistema, como no lugar que ele vai trafegar, como quase fosse um trilho ali, né? Embarque e desembarque diferente, distâncias longas, o veículo, né, ele chama BRT porque é uma sigla em inglês para ônibus rápido, ônibus de transporte rápido, que ele acelera. Então, a tendência, né, é que você atravesse de norte a sul Sorocaba, quando estiver pronto, em meia hora aí, né? O que hoje de carro se leva pelo menos uma hora e pouco. Então, essa questão do BRT não está enterrada. Ela está nessa imbróglio, no momento, na Câmara de Vereadores. Desenrolando, eu conto mais disso, tá bom? Por rápido intervalo, eu volto com café. Esse foi o D da questão de hoje, né? Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdecor.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. O D da questão está acabando. Chegou a hora de ir embora. A hora do café. É café de verdade, ó. Gostosão, quentinho, sem açúcar. Esse café de hoje vai para todos vocês que estão me xingando no Facebook. Ave Maria, que tem lá Adão, Júnior, Tatiana, Aline. Já viu? É só opinião, não tem nada demais. Eu acho bacana. Fico feliz que sejam meus leitores, ouvintes e telespectadores, né? Eu acho que o fundamental é que a gente preserve sempre esse direito de poder se expressar e que você tenha a opinião que deseja sobre quem for, né? Por isso que eu acho que está valendo xingar, expressar e não concordar. Só não perca a tolerância. Até semana que vem. Sempre uma alegria poder estar com vocês, tá bom? Tchau, tchau.